Olá, povo de Deus, povo querido, pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa, o Gente da Gente de hoje, que aliás tem por finalidade sempre trazer um trechinho da Bíblia Sagrada com um dos personagens. Mas o personagem não sou eu quem revelo, mas eu vou deixar para os meus colegas então. Traz para mim o nosso personagem de hoje. A palavra do Senhor veio a mim no segundo ano do rei Dário, e a entreguei diretamente a Zorobabel e a Josué. Ouviram-me? Acaso é tempo de habitardes em casas com painéis de madeira? Enquanto esta casa, o templo, permanece em ruínas? Reflitam sobre o vosso passado. Vocês voltaram do exílio com a promessa de reconstrução, mas o que fizeram? Dedicaram-se aos seus próprios telhados, e a casa de Deus está no pó. E qual é o resultado? Vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se saciam. O que ganham é como se pusessem em um saco furado. Por que acontece isso? Eu digo, por causa da minha casa. Agora, a palavra final do Senhor dos Exércitos. Subam o monte, tragam madeira e edifiquem a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué, sumo sacerdote. Coragem, todo o povo da terra. Trabalhem, porque eu estou convosco. A glória deste novo templo, por mais simples que pareça, será maior do que a do primeiro. O ouro e a prata me pertencem. Obedeçam e vejam a paz e a bênção sobre vós desde este dia. Eu sou Ageu. Bom, o nosso personagem de hoje é o profeta Ageu, isso mesmo, o mesmo que diz aqui no capítulo de número 1, que faz aquele apelo urgente para que o povo voltasse a reconstruir o templo, porque o povo estava desanimado. Haviam voltado lá do cativeiro babilônico e quando voltaram meio devagar. E o Ageu então coloca todo mundo para trabalhar, dizendo para aquele povo, pessoal, a obra não pode parar. E é isso que a gente precisa fazer. Talvez você está desanimado por uma palavra que recebeu, por alguma coisa que aconteceu no meio de trabalho, algo que você enfrentou na sua casa, em meio à sua família, no seu dia a dia. Amigos, vamos em frente. Nada pode nos deter, nada pode nos parar. Nós temos um Deus do improvável, do impossível, que vai segurar nas nossas mãos e vai nos ajudar. Esse profeta, o Ageu, ele veio com essa missão. E olha o que diz aqui o verso 1. Ele fala, ao coração do povo sobre essa grande reforma, essa grande reconstrução desse templo, mas o povo estava mais interessado em cuidar dos seus interesses pessoais do que daquilo que realmente, era necessário. Olha o que diz Ageu, capítulo de número 1, verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Olha que interessante. Eles diziam, consigo mesmos, não chegou o tempo não, agora é tempo da gente cuidar da nossa casa e depois a gente cuida da casa do Senhor. Só, queridos, que é o contrário. Primeiro, buscai o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Não adianta eu querer cuidar da minha casa, pelo governo da minha casa, sem antes olhar para aquilo que ele tem de melhor. Eu primeiro tenho que focar as coisas do alto, as coisas de Deus, as coisas espirituais, para depois eu focar os meus interesses pessoais. É verdade. E as pessoas estão vertendo os valores, estão distorcendo a palavra. E esse povo estava dessa forma. 3 vai dizer, por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas de luxo, luxuosas, enquanto a minha casa, este templo, permanece em ruínas? O Senhor ficou muito chateado. Ele ficou muito triste. Ele falou, como assim? É tempo de vocês pensarem na casa de vocês? Vocês estão pensando em fazer obra na casa de vocês? Vamos pensar nos dias atuais. Às vezes a irmã está cuidando em reforma da casa, eu vou trocar o meu tapete, eu vou comprar uma geladeira nova, eu vou trocar meu carro, eu vou fazer uma mansão. Tem muitas coisas aí, pastora, mas é pecado? Claro que não, pessoal? Pelo contrário, você tem todo o direito, tem todo o dever
de mudar, de transformar, de restaurar a sua casa. Mas antes de você cuidar da casa física, cuida da casa do Senhor. Pastora, mas é a igreja, a senhora quer dizer? Eu estou dizendo a casa espiritual. Aqui, ó, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cuida primeiro da parte interior. Cuida primeiro da parte de dentro. Depois você começa a cuidar da parte de fora. Cuida primeiro daquilo que realmente vai mexer com as estruturas do nosso Deus. E olha, quando você toca no coração de Deus, é só vitória. Quando você consegue, realmente tocar naquilo que Deus... já era. Deus, ele se apresenta, abre céus, abre portas, janelas. Ele te dá bênçãos superiores e inferiores. Ele faz igual fez com a filha, com a filha lá de Caleb, a Axa. A Bíblia diz que ela teve bênçãos superiores e inferiores. Ele começa a abrir portas, janelas, ele abre passagem onde não tem, ele abre caminho onde não existe, ele faz do improvável se tornar provável e real na sua vida. E aí o povo então acho que começou a despertar. Olha o que diz aqui 5. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês estão semeando muito, estão colhendo pouco. Vocês estão comendo, mas não chegam nem a matar a fome de vocês. Olha o que Deus está falando. Pesado isso, né, pessoal? Vocês estão bebendo, mas isso não dá nem para ficarem satisfeitos. Olha, põe roupas, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada, num saquetel furado. Mexeu com o dinheiro agora, hein? Mexeu com o seu bolso. Eita, Jesus! Mas é o que Deus está falando. Às vezes você está semeando muito, está alcançando pouco. Você está, talvez, de alguma forma, comendo, não está se saciando. Você está, talvez, bebendo e não está matando a sua sede. Mas por quê? Porque as coisas do alto estão ficando lá atrás. Você está colocando as suas prioridades, suas coisas em primeiro lugar como prioridade, está esquecendo de colocar as coisas do reino como sua prioridade. Presta muita atenção nisso. Nós vamos falar muito mais. Eu estou aqui começando, o nosso programa. A gente só está no primeiro bloco. Falta mais um. Mas agora eu vou a um break, a um intervalo. E daqui a pouquinho estamos de volta para falarmos mais do profeta Ageu. Até já! Bom, de volta ao nosso programa. Você que está chegando agora, estamos falando aqui no Gente da Gente do profeta Ageu. Isso mesmo, um dos nossos personagens da Bíblia Sagrada. E nós estamos concluindo aqui o capítulo 1 do profeta Ageu. E eu tenho falado aqui, estou falando desde o bloco 1, sobre a questão da pessoa ela dar mais valor, talvez aquilo que ela tem para realizar no dia a dia, na vida dela. Pastora, mas isso nunca foi pecado. Não estou dizendo que isso seria pecado, mas a Bíblia também nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E o que a gente vê aqui é o profeta Ageu, de forma muito urgente, instigando o povo a voltar, a se animar, a restaurar, a reconstruir o templo. Eles tinham acabado de sair do exílio, tinham acabado de sair lá, do exílio babilônico. E quando eles chegam, então, até Jerusalém, a Bíblia fala, que com todas as letras, que a missão deles era, o interesse deles já não era mais cuidar das coisas de Deus, e sim dos seus próprios interesses. E o Senhor puxa a orelha de todos eles, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, casas de luxo, enquanto a minha casa está em ruínas? E o Senhor começou a repreender aquele povo. Queridos, não é questão de você parar um pouquinho, de focar aquilo que é umbigo, é coisa sua, e focar mais naquilo que Deus está falando, ou seja, o templo. Pastora, mas eu não sou obrigada a ficar cuidando de nada da obra da igreja, é o obreiro que cuide. Não estou falando dessa casa não, na casa de Deus não. Que você deve cuidar também é importante, mas estou falando aqui,
do interior, porque vós sois o templo de Deus. Né? O templo de Deus não é a igreja, no caso, ali o tijolo, a parede, não. Não é aquela instituição, não. Eu estou falando aqui do templo de Deus como o nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Então ele chama a atenção desse povo, dá ali uma esculhambação com todos eles e fala, vocês estão semeando muito, colhendo pouco. Comendo, mas não estão chegando nem a matar a fome de vocês. Estão bebendo, mas não está dando nem para vocês se saciarem mais. Estão aí talvez atrás de roupas, mas não estão se aquecendo. E a Bíblia diz que aquele que recebe o salário num sactel furado, ou seja, numa sacola furada. E o Senhor vai falar para eles, olha, considerem o que eu estou falando e considerem também o que vão acontecer com vocês. Pronto, aí já foi o veredicto final. Porque quando o Senhor fala para considerar o que Ele está falando e o que vai acontecer, queridos, já não é mais uma questão de você ficar pensando se vai se submeter à vontade dEle ou não. É uma questão de obediência à vontade do Senhor. E a Bíblia diz que então, eles começaram a entender o que é que o Senhor queria da parte deles e priorizaram, de alguma forma, aquilo que o Senhor queria que eles então viessem a fazer e começaram a reconstruir o templo. A Bíblia diz que então, no versículo 12, dei um pulo aqui, 12, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o remanescente do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu estou com vocês, diz o Senhor. Queridos, bora se submeter à vontade dele, porque é o que ele está dizendo aqui agora. Eu estou com vocês. Olha, eu queria trazer agora como é que seria o profeta Ageu nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. A mensagem que trago hoje é simples. Foco e prioridade. Já se passaram 18 anos desde que voltamos da última missão evangelística. E o que vocês fizeram? Estão vivendo em casas luxuosas, com tetos de madeira caríssimos, enquanto as igrejas do Senhor estão em ruínas. Sinceramente, me digam, vocês acham que tem tempo para viverem em tetos chiques enquanto o projeto principal está parado? Onde está o compromisso? Vocês estão trabalhando muito, investindo tempo, suor e dinheiro, mas qual é o resultado? Vocês plantam muito e colhem pouco. Comem, mas não ficam satisfeitos. Ganham salário, mas ele desaparece como se fosse guardado em uma bolsa furada. Estou avisando. Isso é um ciclo vicioso que vocês mesmos criaram. É por causa dessa falta de prioridade que estamos enfrentando crises. A palavra do Senhor é clara. Parem de procrastinar e comecem a trabalhar na obra. Considerai os vossos caminhos. Subam a montanha, tragam o material e reconstruam o templo. Eu sei que parece um desafio enorme, mas o Senhor dos Exércitos garante: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Confiem e obedeçam. Eu sou Ageu nos dias de hoje. Bom, vocês percebem que isso vai muito além das suas vontades? Que isso vai muito mais além das suas prioridades? Isso vai muito mais além, porque a prioridade do Senhor é que mais vai te inclinar, vai te massacrar por dentro, porque você não vai ter nem mais reação depois. Você percebe que eles no início, do capítulo 1, ficaram ali renitentes, Não, ninguém quer trabalhar, o povo desanimado, ninguém queria voltar para a obra, ninguém queria concluir a obra, mas quando o Senhor, dá uma espremida e coloca eles em maus bocados ali, no bom sentido da palavra, o Senhor chama
aquele povo a uma grande responsabilidade. A Bíblia diz que eles voltam e o Senhor diz, bom, então porque voltaram, agora segurem nas minhas mãos, porque agora eu vou ajudar a todos vocês a concretizar essa tão grandiosa obra. Bom, não é diferente na nossa vida. Talvez a gente encontre algumas dificuldades, alguns obstáculos, mas isso tudo é para o nosso aprimoramento. É para você ser uma pessoa mais aprimorada, mais elevada e para você conquistar coisas em níveis maiores. Não tem como você passar a marcha 2 sem passar a marcha 1. Não tem como você querer desenvolver um automóvel, você estando ali dentro do carro, sendo ali o piloto, o condutor do automóvel, não tem como você querer passar a 5ª marcha sem antes passar a 1ª, que é desenvolver ali o carro. Assim também, se desenvolva, cresça, vá tomando força, mas segundo o conselho de Deus e não do homem. Olha, eu vou ficando por aqui. E até a nossa próxima programação. Eu creio que Deus, o Espírito de Deus falou muito ao seu coração e que esse programa tenha te ajudado muito, em nome de Jesus. Olha, meu forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.